Caso Rope Jump de Limeira, doutor Vitor, um caso muito triste, né? É uma grande tragédia. A gente desde já se sensibiliza com a vítima, mas o que a gente quer saber desse caso, convém prisão para os instrutores ali que permitiram que ela pulasse de uma ponte sem a corda? O que você tem a dizer sobre isso? É isso, eu queria que vocês aí me dissessem, tem prisão ou não tem nesse caso? Mas assim, não colocando o seu coração na frente de tudo, tá, gente? Vamos pensar na lei, vamos pensar no que seria correto do ponto de vista legislativo no Brasil. Tem prisão ou não tem nesse caso? Eu também, a gente aqui, em nome da Lion Mauro Advogados, gostaria de dar as nossas profundas condolências, os nossos profundos sentimentos à família da vítima, né, que perdeu uma jovem tão tenra idade, né, 20 anos, 21 anos, enfim. E a gente vai discutir aqui esse caso, debater esse caso e trazer para vocês ângulos que ainda ninguém discutiu. Perfeito, doutor Vitor. É só fazendo uma contextualização básica do caso, bem rápido, porque todo mundo já deve estar sabendo desse caso. Se você está vendo esse vídeo muito tempo depois, você pode pesquisar depois. É um caso muito triste que todo o Brasil está comovido com esse caso de uma jovem que estava praticando esse esporte radical que se chama rope jump, que é pulo com corda. E o equipamento não foi devidamente instalado a ela, e ela pulou e ela acabou morrendo na queda. É um caso assim que comoveu todo o Brasil, um caso extremamente triste. Após isso, os instrutores, aqueles guias, os agentes que venderam esse salto para ela, foram presos, foi decretado a prisão preventiva deles, e eles estão sendo indiciados pelo crime de homicídio doloso através do dolo eventual. E hoje, na nossa conversa aqui com o nosso especialista em direito criminal, Dr. Victor Lyon Brown, a grande questão é se convém ou não a aplicação do dolo eventual e, consecutivamente, se faria jus ou não a prisão preventiva desses trabalhadores. Sim, esse debate é muito interessante porque basicamente eles falharam naquilo que era mais precípuo, naquilo que era mais básico, né, na prática desse esporte, que era justamente o prender da corda na vítima, né, no prender da corda daquela que foi a cliente deles, daquela que confiou e pagou pelo serviço, né, para a prática do esporte do rope jam. E aí a gente tem uma discussão aqui do dolo, da culpa. A gente não gosta muito de ficar aqui falando de senso comum, né? Então, se você for ali no jornal, basicamente o jornalista vai definir o dolo como aquela pessoa que quis matar. Ah, quando há intenção de matar. E o dolo, na verdade, é muito mais do que isso. O dolo tem a ver com uma ponte entre a conduta e o resultado. A gente chama essa ponte de elemento subjetivo. Era o querer, né, produzir o resultado, ou ao menos assumir o risco, né, com elementos subjetivos, elementos concretos que a pessoa quis assumir o resultado, que no caso foi a morte. Então, essa ponte a gente chama de dolo, entenderam? A conduta, o resultado, e entre esses dois há uma ponte que a gente chama de dolo. Pode ser dolo ou pode ser culpa. Ambos são elementos subjetivos. E a culpa, Vitor, como é que funciona? Bem, a culpa ela normalmente tem relação com o sem querer. Com aquela pessoa que fez, mas fez sem querer querendo. Meu Deus, uma negligência. Meu Deus, uma imprudência. Uma imperícia. Meu Deus, eu deixei de dar a seta enquanto eu estava dirigindo o meu veículo e por conta disso eu bati num outro veículo. Eu não quis aquele resultado, né? Eu não quis prejudicar aquela pessoa ou produzir uma lesão corporal naquela pessoa, produzir um machucado naquela pessoa com a minha conversão sem seta. Mas a minha imprudência, ela resultou no produto lesão corporal, né? Ela acabou sendo a ponte entre a conduta, né, e o resultado lesão corporal. Só que essa ponte, ao invés de ser dolo, vai ser a culpa, porque foi por imprudência. Eu não quis aquele resultado e nem assumi de fato o risco de produzi-lo. Perfeito, doutor Vitor. Eu acredito que ficou muito claro
para todos aqueles que estão nos ouvindo a diferença entre dolo e culpa, né? O que seria de fato, além do senso comum, um crime doloso e um crime culposo. Aí o ponto é que entra a questão do famigerado dolo eventual. E eu queria que você, em primeiro lugar, pudesse conceituar para nós aqui, que estamos assistindo esse vídeo, que você conceituasse para a gente a diferença entre o dolo direto e o dolo eventual. Excelente, doutor Mauro. Vamos diferenciar isso daí para o pessoal entender. No dolo direto, eu olhei e quis o resultado. Eu vi o resultado, sabia que ele ia acontecer e quis o resultado. Então aí nós temos o dolo direto, o próprio nome diz. No dolo eventual, olha, eu vi o resultado, vi que possivelmente ele iria acontecer, mas que se dane que ele vai acontecer. Ou seja, eu assumi o risco. Eu, embora não quisesse diretamente o resultado, não estava nem aí pelos elementos concretos do caso, né? Eu não estava nem aí para ele acontecer ou não. Uhum, perfeito. E você consegue dar um exemplo para nós, doutor Vitor, de o que seria um exemplo de dolo direto, um exemplo de dolo eventual? No dólar direto, você viu uma pessoa que é arquirrival sua, tá com sua arma de fogo ali, olha para essa pessoa, alveja essa pessoa, porque tem raiva dela, tem raiva da família dela, dá 2, 3, 4 disparos e mata essa pessoa. Você viu e sabia que, basicamente, se você disparasse contra essa pessoa com a sua arma de fogo, você ia produzir o resultado morte. Você quis aquilo, né? E o dólar virtual, como é que funcionaria? Você pega o seu veículo embriagado, completamente embriagado, tomou várias cervejas aí durante a noite, misturou com uísque, misturou com cachaça, mas não fez só isso. Você foi até um ponto de racha da cidade, por exemplo, na Marginal Pinheiros, né, que é essa competição entre veículos, acelerou o seu carro a 180 quilômetros por hora, invadiu uma pista na contramão e veio a matar alguém na condução desse veículo. Ora, eu sei que o Superior Tribunal de Justiça até diz ali que, na maioria das vezes, em regra, esse caso é uma culpa, né? É uma negligência ou uma imperícia. Mas os elementos, além da embriaguez, nesse caso, podem sim configurar uma espécie de dolo eventual. Por quê? Porque além de se embriagar, você acelerou o veículo Uhum. com velocidade não permitida na via, você invadiu a contramão desse veículo e ainda competiu em racha. Tudo isso faz com que eu, como o Ministério Público, né, diria: olha, esse cara aqui, ele viu o resultado, ele viu que era possível, mas não quis nem saber dele e fez do mesmo jeito. Aí que está um exemplo de dolo eventual. Perfeitamente. Então, agora, como o doutor Vitor exauriu ali toda a questão do dolo, do que é um crime doloso, ele explicou exemplos do que seria um crime, um crime cometido por dolo direto e o que seria por dolo eventual, cabe a gente falar sobre a outra modalidade, sobre a culpa. O doutor Vitor também já falou que existe que para um crime ser culposo, ele precisa ter, o agente precisa ter agido com uma das três modalidades, ou com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Mas eu acho legal a gente saber distinguir o que é cada uma dessas três modalidades, né? Então, falando em linguagem simples, tá? Para que todos vocês possam nos acompanhar aqui. A negligência é quando você deveria ter agido de uma forma mais cautelosa, mas você agiu de uma forma negligente, né? Então, um exemplo clássico aqui seria quando você, por exemplo, deveria ter colocado as boias para o seu filho não se afogar na piscina. Mas aí ele se afoga e você agiu de uma forma negligente. Você não queria que seu filho morresse de forma alguma, né? Mas você não agiu com o dever de cautela necessário. Aí existe a imprudência. A imprudência, pelo termo corriqueiro ali do senso comum, vocês acabam pegando também. Que um comportamento imprudente, a pessoa na direção que o Dr. Victor está falando, falou para o dólar eventual, mas digamos que ele não tenha entrado num racho e nem esteja bêbado,
mas ele dirige a 180 porque ele está com pressa e ele vai de direção ofensiva e vai contornando todos os carros. Ele está agindo de uma forma imprudente, ele bate o carro e mata uma pessoa. E isso ele vai ser julgado e provavelmente condenado pelo crime de homicídio culposo na modalidade imprudência, né? Por fim, existe a imperícia. A imperícia é um pouco mais rara, mas o exemplo clássico é o exemplo do médico que vai fazer ali uma cirurgia, mas ele não é um médico cirurgião. Ele é um médico generalista e ele foi atuar como um médico cirurgião e acabou matando o paciente, né? Então, isso é um caso, esse médico provavelmente vai ser julgado e condenado pelo crime de homicídio culposo na modalidade de imperícia. Mas agora, doutor Vitor, o que o nosso público quer saber é se os instrutores e guias ali do rope jump, eles agiram com dolo na modalidade de dolo eventual ou na modalidade de dolo direto, ou se o crime deles foi homicídio culposo ali na modalidade de imprudência, imperícia, negligência. Que você tem? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, pessoal, é muito importante essa pergunta e acredito eu que, levando em consideração a excelente explicação do Dr. Mauro, a minha também que foi anterior a ele, vocês conseguem até matar essa charada por vocês mesmos, tá? Esses 3 guias, esses 3 instrutores, eles viram o resultado? Não. No momento que eles estavam jogando a vítima daquela ponte, eles estavam pensando que a corda estava amarrada a ela, de tal sorte que jamais que eles saberiam que o resultado seria a morte, ok? Eles assumiram o risco, né, de produzir o resultado. Ora, o resultado, jogando uma vítima de uma ponte de 40 metros, é certo, e praticamente certo, que é o resultado morte. Não há como você falar em dolo eventual, ou seja, risco de produzir um resultado que já é sabido. O resultado é a morte. Então, vejam, no momento em que eles jogaram a vítima daquela ponte, eles agiram com culpa. Gente, eu sei, é muito difícil, porque normalmente a gente pensa que o dolo é algo mais grave e a culpa é algo menos grave. Mas aqui a gente não pode falar sobre o resultado ser grave ou não, né? A gente sabe que o resultado foi grave, a gente sabe que o resultado foi terrível, né? Principalmente para a família. Mas não é isso que a gente pode levar em consideração na hora de aplicar a regra. A regra é: qual é o elemento subjetivo? Ou seja, eles quiseram o resultado ou previram que o resultado poderia acontecer? Esse é o ponto. Então, para esse caso específico, o que se deve aplicar é o elemento subjetivo chamado de culpa. E, na minha visão, talvez pela modalidade de imprudência, né, doutor Mal? Ou negligência, talvez? Olha, doutor Vitor, no caso, eu fiquei pensando bastante na imperícia também, né? Porque eles deveriam saber como, de fato, prender uma corda se eles querem praticar esse esporte, né? Então realmente acaba chamando a atenção, mas sim, eu acredito que negligência combinada com imperícia, mas de fato concordo plenamente com você que eles não deveriam ter sido indiciados por homicídio doloso na modalidade do dolo eventual, e sim no homicídio culposo ali na modalidade de negligência e imperícia, né? Agora, uma outra discussão em paralela que a gente pode ter é como causa confusão, muitas vezes de forma propositada, a instituição do dolo eventual no ordenamento jurídico brasileiro. Muitas vezes essa instituição ela se dá simplesmente por um anseio de punição da sociedade. Então a sociedade entende que o crime culposo ele tem uma pena muito branda, então para isso acaba configurando tudo como crime de dolo eventual. Então, o carro ele bebeu
e dirigiu, então ele assumiu o risco. Não é isso, né? Isso não se coaduna com a explanação do Dr. Vitor, né? E muitos outros casos, sempre as pessoas vão tentando enquadrar, o Ministério Público em especial, vai tentando enquadrar em dolo eventual. Uma instituição que poderia potencialmente abranger alguns casos específicos, mas que, em regra, acaba simplesmente servindo para um anseio de punitivismo ali populista de uma ala da sociedade. É isso, né? Há uma grande discussão aí se o dolo eventual, que é um instituto já bem antigo aí do direito penal, se ele deveria continuar existindo ou não. Porque, veja, coisa importante que a gente precisa dizer. No caso concreto aí, nesse caso que a gente está debatendo do Hope Jump, né? Em tese, se considerarmos que o crime é culposo, nem prisão preventiva poderia haver nesse caso. E aí há todo um clamor da sociedade em relação a isso, para que se configure um dolo eventual no caso, justamente para que se permita a prisão dos instrutores. Por que eu digo isso? O homicídio culposo, a pena máxima dele é de 3 anos. Culposo. O simples, né? E 3 anos, uma pena de 3 anos, não permite uma prisão, não permite uma pena privativa de liberdade. Justamente porque a gente sabe que uma pena privativa de liberdade só é possível em se aplicando uma pena maior de 4 anos. Tá? Isso em regra, tá, gente? Eu sei que tem as exceções. Mas isso em regra, justamente para quem está nos acompanhando entender. Tá? O pessoal quer saber da regra, não das exceções aqui. Exceções é com a gente do direito. Então, veja, é um caso muito complicado. Porque se eu sou o Ministério Público, eu vou querer o quê? Eu vou querer prender esse sujeito, prender esses sujeitos, justamente para dar uma resposta para a sociedade, né? Para dar uma resposta para um caso midiático, uma resposta para a mídia. Como assim? Imagina, os instrutores são ouvidos em delegacia e são liberados, né? Mas o correto indiciamento, nesse caso, seria o homicídio culposo. Agora, o que eu discordo aqui com o Dr. Mauro, e a gente já debateu muito sobre isso até antes, na nossa Na pré-pauta. que nós discutimos bastante aqui na nossa pré-pauta, inclusive eu, doutor Mauro, é a existência desse instituto, digamos assim, a existência desse conceito, né? Poxa, o dolo eventual deveria continuar a existir no ordenamento jurídico? Eu acredito que sim, tá? O que acontece é que a gente olha para o Ministério Público não como um órgão que procura a justiça, é um órgão que quer ferrar, eu vou falar, pronto, vou falar o português aqui direto, quer ferrar com o réu, quer responder ao clamor da sociedade, quer responder ao clamor da mídia, entende? Mas o dolo eventual tem sim as suas adequações. E eu acho, sinceramente, doutor Mauro, que naquele exemplo que eu dei lá no início, aqui, por exemplo, do motorista que dirigiu embriagado, mas com todos os outros elementos, tá? Não só dirigiu embriagado, todos os outros elementos que configuraram ali um excesso na culpa, digamos assim, acredito eu que o dolo eventual se aplicaria sim. Os elementos podem se configurar, os elementos podem ser investigados, tá? Um laudo pericial que ateste a velocidade do veículo, aonde o veículo se encontrava, se na contramão da pista, se o veículo realmente estava em racha com outras pessoas ali, né? Se ele estava competindo velocidade com outros veículos. Então, assim, são elementos que juntos, unidos e com investigação séria, podem nos levar a um eventual dolo eventual, né? Então, precisa se Uhum. configurar por elementos concretos de que essa pessoa pelo menos previu o resultado. Previu. É isso que a doutrina diz, é isso que a jurisprudência diz, né? Mas e aí, doutor Mauro, se você fosse advogado dos instrutores, hein, o que você faria? Olha, se eu fosse advogado desses instrutores, eu estaria muito revoltado,
né? Eu imagino que grande parte do nosso público, pessoas que estejam nos assistindo, estão muito comovidas com a vítima, e nós também estamos. Mas, e aqui a gente não quer de forma alguma dizer que não deve haver punição aos instrutores. Eles agiram de forma errada, eles se equivocaram e eles merecem ser penalizados. Só que penalizados dentro do Estado de direito, dentro das normas que regem o país. E ali, a lei do nosso país tem que ser aplicada, e a aplicação mais justa é a condenação por homicídio culposo. É lógico, né, doutor Vitor, que se nós fôssemos os advogados ali desses réus, a gente poderia pedir a absolvição, tendo em vista que se tratou de um erro, né, de um equívoco. Existem outras teses ali que a gente não tratou aqui nesse episódio, até por uma questão de tempo, mas que poderiam ser tratadas no âmbito da defesa técnica desses réus. Eu acredito, doutor Mário, que a gente poderia, inclusive, né, o advogado, tendo previsto a mídia em cima, a delegada já havia indiciado por homicídio doloso com dolo eventual, já faria ali um habeas corpus preventivo, tá? Porque essa prisão preventiva aí era certa, era líquida e certa como resposta ao clamor midiático e ao clamor popular. Gente, mais uma vez aqui, ó, eu ainda sou defensor do dólar virtual como instituto, mas nesse caso não dá, gente. É muito forçado você dizer que esses instrutores fizeram um resultado ou mesmo previram um resultado. Eles acharam que a corda estava amarrada na vítima e por isso agiram como agiram, né? Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Essa discussão, ela ainda tem muitos outros elementos. Se vocês quiserem saber mais dessa controvérsia doutrinária, né, a respeito da manutenção ou exclusão da instituição do dolo eventual, vocês podem perguntar nos comentários. A gente tem uma bagagem infinita para falar ainda sobre isso. Então vocês fiquem à vontade ali para nos procurar, para saber um pouquinho mais. Por hoje é só, porque a gente também já se alongou, mas por favor, deixem nos comentários ali o que vocês acham, se vocês acham que deveria ter sido aplicado de fato ali o indiciamento de homicídio por dolo eventual, ou não, se faz sentido. Coloquem a opinião de vocês. A gente lamenta mais uma vez o ocorrido, a gente agradece muito a audiência de vocês. Eu sou o Dr. Victor Lyle, esse é meu sócio, Dr. Lucas Mauro, e nós somos a Lyle Mauro Advogados. Contem com a gente e acompanhem a gente aí nos próximos episódios. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.